Oi, eu sou o Fabrício E eu sou o Lucas. e esse é o canal do Pachyderm Punk Bros. Toca a vinheta aí. Bom, a gente veio hoje no vídeo de hoje para mostrar um dos primeiros heróis das histórias de todos os tempos, eu acho, né? Foi o primeiro homem Foi o primeiro herói. a usar fusô, né? O primeiro cara a o usar fusô primeiro herói a usar e fusô. cueca por cima Da calça. da calça. A gente está falando do nosso queridíssimo Fantasma, né? Mr. Fantasma. Uma criação Do Lee Falk, né? Lee Falk. Que ele começou com uma tira diária, né? Em 1936. 1936, jornal. É né? muito antigo. Ele é antes do Batman, né? Vai ser antes. Ele que influenciou ainda o Batman, todos esses outros heróis a usarem uniforme. Então, um dos primeiros heróis a usar uniforme. Ele tinha um fusozinho roxo, clássico, né? E algumas revistinhas depois mudaram para vermelho, né? É, porque em diversos países ele tinha. Cada país ele tinha uma cor diferente, acho que na hora da gráfica, alguma coisa assim. Ele já teve um uniforme roxo, já teve um uniforme vermelho. Na Escandinávia ele tem um uniforme azul, tipo. O cara não é roxo, ele é azul. No Brasil, na Espanha, ele já teve vermelho também. E marrom na Nova Zelândia. Ele usa um uniforme marrom na Nova Zelândia. Outra coisa que é legal do Fantasma é que ele começou com uma tira diária nos jornais, né, dos Estados Unidos. E os caras se ligaram que, bacana as histórias, tudo, né? O pessoal acompanhava. E resolveram daí depois juntar isso em histórias, né? Que a gente tem hoje Em quadrinhos, em quadrinhos, né? Ele foi um dos precursores da Era de Ouro ali, que vai trazer o Super-Homem, vai trazer o Mandrake, Batman, né? Mandrake, depois isso, Lothar, né? E que mais? Ele é um sujeito que mora na África, né? Porque Ele já foi da Ásia também, né? Ele morou na Ásia. porque na época a floresta ainda era um grande mistério, né? O que para hoje o espaço sideral, o mundo dos espíritos é um grande mistério. Sim. Naquela época a floresta, a savana africana era o grande mistério da época. É. E como é que eu acabei conhecendo o Fantasma? Como é que eu veio o Fantasma? Quando eu era piá, eu começou a sair pela editora Globo, umas das primeiras revistas chamadas de revistas para adultos, né? Sim. No final da década de 80, início da década de 90, começa a surgir... ali em 86, ali por ali, Exato. né? Começa a surgir revista para adultos, né? O Sandman. Dark Knight, né? Exato, os selos para adultos. E eu cheguei ao ponto de encadernar a coleção, que eu gostei tanto da coleção, e foi lançada pela editora Globo na época, que é esse Fantasma aqui, que é por Mark Verheiden e Luke McDonnell os desenhos. O cara já desenhou o Homem de Ferro, Já. Ali tem Cruzeiro Novos, né? Cruzeiro Novo da editora Globo. E o interessante dessa revista, dessa coleção, é que, diferente dos super-heróis que enfrentam criaturas mágicas, alienígenas, né? Mundo ele combate tudo que é real. Ou seja, cada fascículo dessa coleção aqui da editora Globo, ele combate, por exemplo, um fascículo é a fome, então ele tenta combater a fome, outro ele tenta combater sobre o lixo tóxico largado na África, sobre o contrabando de remédio, sobre a escravidão. Ele vai lutar com coisas racismo, do cotidiano, né? Cotidiano. Então ele luta com problemas reais. Porque ele não é um super-herói, né? Ele é um herói mesmo. Ele é tipo o Batman, ele é um precursor do Batman. Clássico, né? E ele tem a mesma pegada do Batman, assim, essa selva é minha, né? Tu tá invadindo um lugar que é meu. E agora tu tá amaldiçoado. Ele marca as pessoas no rosto com o anel, né? Ele tem um anel que marca a pessoa pra sempre, e se a pessoa tá marcada, não é pra voltar mais. Da caveira, né? Da caveira. Ou da proteção, que são duas espadas cruzadas, que ele é protegido. Ele marca outra pessoa, que agora tem o protegido do fantasma. Quando eu era piá, eu tinha o anel do fantasma, cara. Veio numa revista, tinha o anel do fantasma. Tu não tem isso ainda, né? Não tenho, dei pra alguém.
o anelzinho do fantasma que veio, tipo, aquelas coleções especiais. E eu tinha o anel do fantasma, era tri, eu gostava. E sempre gostei de caveira e coisa de caveira, então o fantasma pra mim sempre foi interessante, né? Eu até não tenho muitas obras do fantasma atualmente, né? Eu tenho poucas. Eu sou um colecionador do número 1, né? Então eu coleciono os números 1 e tal. Tem essa aqui, número 1, que saiu pela editora Mitos aqui, né? E aquela revistinha clássica, preto e branco, né? Tipo Tex, né? Na pegada do Tex, assim. E tamanhozinho do Tex e tudo mais. Eu tenho o número 1. E é fácil de achar, assim, sebo. Essas aqui ainda tu consegue achar. Essa aqui talvez é meio complicado. Essa aí é mais difícil. O legal dessa coleção que tem é que se passa de fato... são 13 números, né? São 13, é do 1 ao número 13. E como vem uma por mês, e é interessante que se passa de fato um ano, certinho. Certinho da um. Então cada episódio é um mês de fato, é como se fosse 24 horas. Sim. É como se fosse 24 horas do fantasma. Só por mês. Cada episódio é um mês, ou seja, e é um mês que antecede o casamento do fantasma com a Diana. Isso. Né? A Diana é quem é apaixonada. É a esposa dele, é a atual esposa dele. Então o último fascículo, considera o final, o spoiler, né? Obviamente é o casamento dele com a Diana, mas então é uma coleção que se trata de 12 meses antes do casamento da Diana. É muito, muito coisas bom. legais que ele trouxe além da narrativa, além dos desenhos, de usar fusor e tudo mais. Ele vem mascarado, né? O primeiro herói mascarado. E ainda também tem a técnica de não usar as pupilas nos olhos. Ele foi o primeiro a não mostrar pupila. Tinha heróis que tinham máscara e tudo, né, por não usar pupila. Esses uniformes, né, da década de 30 ali, tudo, eles são inspirados nos artistas de circo, né? Aqueles malabares. Isso. Tu via os homens fortes no circo, né? Aqueles caras que tu vê bombadão. O que eles tinham de padrão, de força sobre-humana era as apresentações de circo, aqueles caras que levantavam aqueles halteres de bola gigante, gigantescos, bola de que usava a cueca por cima da calça. E daí vem de lá isso aí. Outra coisa interessante também é o quê? Ele tem alguns amigos, animais, né? Assim, ele tipo, tem uma relação boa com os animais, ele é tipo o homem da floresta e tal. E cada história dele ali vai ter uns animais que vão variando. Os dois principais é o Capeto, né? Que é o lobo. E o outro, o cavalo. Lembra o nome do cavalo? Herói, claro. Né? Então esses dois parecem E alguns tem um garoto loirinho que é o Rex. Que depois vem naquela onda de... Que ele é o... Não, o Rex, ele é um... A história dele é que ele é um rei de uma tribo importante que está em guerra. E ele prometeu cuidar do garoto enquanto a tribo não se resolve na guerra. Então ele é um grande rei. Mas vem naquela época do Robin, e começa a surgir os Kiki... Tinha que ter os boy, né? Os pequenininhos. A versão adolescente, né? Isso, o aprendiz dos heróis. Exato. Né? Outra coisa interessante é o que? Dependendo da história, eles trocam, né, o fantasma, porque o fantasma não é um cara que vive imortal sempre, vai passando de geração em geração. Isso. E o que é interessante, às vezes ele muda. Então tem histórias que ele vai ser, né, o 21º, né, e tal, tudo mais. Começou a linha do tempo dos caras lá. Primeiro o fantasma surgiu em 1536. Que era da pirataria, né? O cara fodão, assim, em 1536 ele surgiu lá e foi passando essas técnicas de aprendizagem para outras pessoas, que ele acredita ser o fantasma, né? Tem até uma que ele mostra, né, o fantasma ensinando um outro cara para se tornar o fantasma. O fantasma já tá velhão. Eles tinham livros que os utilizavam, né? As crônicas do fantasma. Isso. E daí ele vai escrevendo ali, vai contando as histórias, né? O que eles passaram, mas tipo um grande livro apanhado, Wikipédia do fantasma. Dos inimigos fantasma. Outra coisa interessante, o quê? O Lee Falk, né? Que foi o principal criador, ele, claro, já, né, foi deixando de fazer depois, com o longo tempo. E os outros autores foram fazendo. Outro personagem marcante que tem do Lee Falk é o Mandrake, né? Que, isso aí a galera lia um monte, né? Os avós nossos, né? O pai nosso. Pai, minha mãe lia meu avô curtia um monte o Mandrake. Então, assim, é legal de tu conseguir essas coleções da Pixel, que tem agora. Tu compra elas baratinhos, hein? Sei lá, 19 pila. Às vezes tu acha até oferta, R$10, assim, consegue achar. Aqui em Porto Alegre é mais difícil, é bom pegar nas lojas online ali, né, comics. Tu vai aprender como é que é a construção do herói, né, de onde surgiram os super-heróis, né, então tu vai ver a fonte principal, né, de onde é que veio toda a inspiração da criação da grande gama de super-heróis que tem por aí. E fica a dica de procurar mais coisas sobre o fantasma, né, incluindo o filme, aquele tosco, né,
da década de 90, né? O que é legal, tinha aquele ter Fantasma 2040, desenho animado. Tinha até jogo de videogame. É, bom. Dá uma pesquisada na internet, dá uma pesquisada no sebo que a gente consegue. E esses aqui da coleção da Pixel, né? Eles estão trazendo esses clássicos, né? Esse aqui em questão é do Piratas do Céu, né? Daí tem a saga completa, é fechadinha a história, bacana, né? Os desenhos. É tudo desenho da época, né, pessoal? Não dá pra ficar, tipo, né? Sim, até porque ele não tinha um arte finalista. Eles faziam praticamente tudo, né? E as gráficas aqui na época, as cores era limitada, eles têm limite de 8 cores, 6 cores, dependendo, né? Do desenho que eles forem fazer. Então é isso, né? Fica a dica pra vocês. Fica a dica, procurem Fantasma, leiam Fantasma. Dá uma lida pra você saber, procura na internet, procura no sebo, porque não é que a gente é nostálgico, que tudo é melhor do passado. Mas a gente tá aqui pra lembrar vocês que tem muita coisa boa pra poder ver. Não pode esquecer do Fantasma. Não pode esquecer do Fantasma. Tu quer um cara que gosta de quadrinhos, diz que gosta de quadrinhos, tem que ter o Fantasma na tua leitura. É verdade. Falou? Beleza, até então, gente. Até mais.